Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Já tem um certo tempo que eu li esse livro, foi na época em que eu havia parado de publicar vídeo aqui no canal. Eu tinha a intenção de trazer uma resenha desse livro, mas aí as coisas aconteceram e eu não trouxe, e eu não fiz resenha, enfim. Então eu aproveitei e peguei o meu roteiro antigo de Laranja Mecânica, eu dei uma relida nele também, e eu assisti o filme recentemente, né, que foi publicado lá atrás, feito pelo Kubrick, né? E eu juntei uma coisa a outra, então eu vou falar sobre as minhas impressões dessas ambas plataformas. Antes de começar a falar de fato do livro em si, eu gosto, né, de dar uma certa introdução ao momento em que esse livro ele foi lançado, não ao momento do mundo em si, mas no momento em que o Anthony Burgess ele se encontrava quando ele foi lançar esse livro. Porque quando ele escreveu Laranja Mecânica, ele era só um jovem escritor em ascensão ainda. Ele não tinha publicado muitas coisas. Esse livro ele foi publicado lá em 1962. Ele foi escrito em 61, mas publicado em 62. Por quê? Naquela época, o Anthony Burgess ele tinha recebido um diagnóstico de câncer. Sendo que não foi um diagnóstico correto, foi um diagnóstico errado, sendo que naquela época ele ainda não sabia, os médicos haviam errado no diagnóstico dele e tudo mais. Ele já era casado naquela época, sendo que eu não me lembro certo se ele já tinha filhos ou não, mas ele era casado. E ele não queria partir dessa para melhor e deixar a mulher dele a ver navios, né? Então, como ele já era escritor, né, e tudo mais, ele já estava lançando algumas coisas, ele decidiu escrever o máximo de coisa possível que ele conseguia e deixar aqueles escritos para com que a mulher dele pudesse publicar póstumamente, né, para com que ela tivesse o ganha-pão dela, né, para com que ela não vivesse na rua da amargura. Daí ele foi escrevendo essa série de livros, enfim, de material, né? Sendo que em um dos textos de apoio que vem aqui, né, nesse livro daqui, ele diz que depois, né, que ele recebeu a confirmação de que o diagnóstico dele estava errado, ele disse que Laranja Mecânica foi o livro que ele menos gosta, que ele menos se esforçou para poder escrever, sabe? Que ele teve menos trabalho. Sendo que mesmo sendo um livro que ele não gostava tanto, se tornou um grande clássico da literatura. Laranja Mecânica se trata de uma distopia, tá? Então a gente vai ter ali aquele governo um pouco diferenciado do nosso, sendo que ainda assim muito parecido. A gente tem um governo que basicamente controla aquilo que a sociedade consegue ver, pensar, refletir sobre. Não é um governo muito pesado e muito totalitário, sendo que ainda assim ele surte certa influência na opinião das pessoas. E em meio, né, a essa sociedade, a gente tem o nosso protagonista do livro, que é o Alex. O Alex, ele meio que lidera um grupozinho de jovens meio que fora da caixinha, meio que uns jovens rebeldes e sem causa. E quando eu digo que eles são dessa forma, em meio a essa sociedade, né, a essa distopia, eles são muito fora da curva. Então eles se destacam ali em meio àquela sociedade. E, assim, isso é ruim. Esses jovens, eles sempre estão matando aula sempre que possível para ficar nas ruas e cometendo certos crimes, certos deslizes sociais, sendo que, assim, esses crimes, eles não são só um roubo aqui, um roubo ali, chantagear alguém ali. Enfim, o autor ele descreve esses crimes aqui no livro como ultraviolência. E a ultraviolência é literalmente ao pé da letra. Eles não vão simplesmente importunar um mendigo ali na rua. Eles vão espancar um mendigo velhinho na rua, eles vão chantagear, eles vão torturar
as pessoas na rua, eles vão estuprar menininhas de 10 anos na rua, eles vão esfaquear pessoas, enfim, é ultraviolência, sim. E eles estão pouco se importando com isso. Na verdade, eles fazem isso por diversão. E eles estão a maior parte do tempo, né, meio que altos, porque eles usam de uma droga que se chama moloco, que é um leite misturado com uma droga sintética qualquer que eles tenham ali à disposição, sabe? Então eles estão sempre muito altos, estão sempre reunidos em gangue, se chapando, enfim, e cometendo essas ultraviolências. Uma coisa que é bem característica desse livro Laranja Mecânica é uma espécie de dialeto próprio que o Anthony Burgess criou para esses jovens dessa gangue, né, que se chama Nadsat. Esse Nadsat, ele contém um pouco mais de 250 verbetes que constroem toda uma espécie de dialeto, sabe, de gíria própria para o livro. E isso causa muita estranheza na hora que a pessoa pega o livro sem saber muita coisa a respeito e acaba largando ele ali depois do primeiro ou do segundo capítulo. Eu conheço pessoas que não conseguiram dar continuidade nesse livro justamente por conta desse dialeto, dessa forma de se comunicar entre eles. E isso é por todo o livro. Então a gente tem que ir lendo, mesmo com essa estranheza, porque a gente vai conseguindo entender o sentido de uma ou outra palavra ao longo do tempo, mas a intenção do Anthony Burgess foi justamente causar esta estranheza no leitor. Aqui nessa edição, que foi lançada pela editora Aleph em 2012, para poder comemorar os 50 anos de lançamento do Laranja Mecânica, aqui atrás do livro contém um glossário do Nadsat, que vem com todos esses verbetes e as suas traduções, o que eles querem dizer com isso. Confesso que algumas vezes eu me peguei indo ali no glossário para poder ver o significado daquela palavra, porque eu estava vendo ela tão repetidamente no texto que eu ainda não sabia o que era, então eu ficava sem entender. Então, assim, é bom, mas também não foi o propósito original do autor. Mas voltando a falar da história, em determinado momento, em uma dessas ultraviolências, o Alex, ele acaba sendo traído por essa gangue, por esses amigos, né? Eles estão cometendo ali um crime numa casa e eles metem o pé, a polícia chega e o Alex é preso. Ele é condenado aí para mais de 10 anos de prisão, 14 anos de prisão, 15, alguma coisa assim, né? Sendo que ele passa um tempo na cadeia até que ele descobre uma espécie de tratamento intensivo que está sendo realizado pelo governo, que garante fazer com que aqueles detentos eles sejam rapidamente reabilitados e reintroduzidos na sociedade como pessoas do bem, completamente curados, digamos assim. Daí o Alex, né, ele vai fazer parte desse projeto para poder, né, sair dali o quanto antes. Sendo que essa reabilitação que o governo está proporcionando ali àqueles detentos é nada mais do que uma lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral, né, pelo menos ali com o Alex, ele é muito exacerbada, sabe? É muito gritante. Por quê? Eles sentam o Alex numa cadeira, prendem o Alex nessa cadeira, né? Tipo com correntes, faixas e tudo mais, cintas, para ele não sair dali. Na frente dele tem uma espécie de painel onde ficam passando imagens daquilo que ele cometia do lado de fora com a gangue dele. São imagens de ultraviolência, são imagens de assassinatos, torturas, estupros, também tem imagens aleatórias da Segunda Guerra Mundial, mutilação e tudo mais. E em meio a todas essas imagens, a esse, né, nicho ali de situação, tá tocando ao mesmo tempo o estilo de música que ele mais gostava de ouvir na vida, que era música clássica. Por mais que o Alex fosse essa pessoa, ele ainda assim conseguia admirar as artes. Então, a gente tem aqui meio que um duplo, né, no mesmo personagem. Então, é interessante de ver como essas pessoas conseguem, ao mesmo tempo, ser tão ruins e cruéis, sendo que ainda assim eles conseguem apreciar as boas artes e as coisas bonitas da vida. Sendo que
o Alex ele também passa por uma certa tortura na hora em que ele está sofrendo essa lavagem cerebral, porque para ele não perder nada do que está sendo passado ali naquela tela, ele tem até os olhos meio que grampeados, sabe, para com que eles se mantenham abertos, para com que ele não pisque ou desvie o olhar do que está acontecendo ali na frente. Então ele vai começar a assimilar toda aquela dor, aquela coisa ruim que ele está vendo ali, aquela ultraviolência, à música clássica. E ele vai se sentir extremamente ruim, mal, né? Quando ele experimentar, vivenciar qualquer coisa do tipo. Eu não vou entrar muito profundamente, né, no clímax da história, sendo que a gente tem ali um Alex que sai da prisão e ele vai para a vida em si, né, na vida do dia a dia, e ele se depara com a própria ultraviolência que ele cometia depois de todo esse tratamento de lavagem cerebral. Eu não quero entrar muito mais em detalhes, porque é interessante você pegar esse finalzinho da história e tirar as suas próprias conclusões. Mas, o que eu posso dizer? Nessa edição daqui brasileira da editora Aleph, o livro ele contém 21 capítulos. Esse 21º, ele é um capítulo meio que especial, porque ele não contém nas versões americanas, britânicas, enfim. É meio que um capítulo especial, né? O Laranja Mecânica foi proibido em muitos países, e em alguns países no qual ele pôde estar sendo publicado, alguns dos seus capítulos, dos seus textos, foram meio que modificados, né? O texto não foi alterado, foi reduzido, porque é realmente muito brutal, né? O modo como esse livro é construído. E assim, o livro ele é cheio de gatilhos. Eu acho que eu deveria ter falado isso no início do vídeo, mas sim, ele tem vários gatilhos. Se você tem algum problema, né, com esse tipo de situação, preste atenção no momento da vida em que você vai ler. Eu acho que uma das principais coisas, né, informações que o Anthony Burgess ele quis passar a respeito desse livro, pelo menos na minha opinião, foi onde está o livre-arbítrio. Assim, claro que ele não dava o livre-arbítrio das pessoas escolherem o que elas queriam quando ele estava lá fora com a sua gangue, cometendo outras violências e todas as suas babaquices, sendo que, ao mesmo tempo, a gente tem esse governo distópico, tá, realizando essa espécie de lavagem cerebral para com que a pessoa se acometesse ao que eles achavam normal para uma sociedade, né? Então, até que ponto as pessoas nesse livro estão suscetíveis às lavagens cerebrais do governo para com que elas se adaptem à sociedade de acordo com o que eles acham que é certo? Onde está o livre-arbítrio dessas pessoas de poderem pensar por si próprias, expressarem as suas ideias e opiniões por conta própria e não serem todas ali robozinhos, sabe? Com uma haste de burro aqui na frente e seguir o mesmo critério, uma mesma opinião e tudo mais. Assim, esse 21º capítulo eu não vou comentar com vocês, mas ali a gente já tem um Alex curado, digamos assim, e totalmente reintroduzido na sociedade. Aí, dali em diante, é com vocês. Eu não tô mais classificando, assim, nas resenhas e nos book talks, os livros, né, por estrelinha, nem nada do tipo. Sendo que Laranja Mecânica foi um livro muito bom, mas que eu ainda não consegui tirar toda a experiência que ele pode proporcionar pra gente. Eu acho que eu preciso ter uma segunda leitura desse livro. Como faz uns 3 anos, quase 4 anos que eu li esse livro, eu preciso voltar a ler novamente para poder tirar mais coisa dele e entender mais a fundo, sabe? Ele não foi um livro preferido da vida, ele tá de longe disso, mas ele é um livro muito, muito bom e muito satisfatório. Vale muito a pena você pegar o Laranja Mecânica e dar uma lida se você tiver a oportunidade. Essa edição daqui ela ainda é muito fácil de você encontrar nas livrarias e nos sites online, na Amazon principalmente. Mas é isso aí, gente.
Me diz aqui nos comentários o que você achou do livro, caso você já tenha lido, quais foram as suas impressões a respeito de Laranja Mecânica, quais são os seus pontos de vista em relação a essa história, argumentos e pontos de vista que eu não apresentei aqui, mas que vocês acham interessante também a respeito dessa história. E vamos dialogar sempre com calma e tranquilidade, tá bom? Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar com os amigos. Inscreva-se no canal caso você, ache esse conteúdo aqui interessante. E ativa o barangudango aí do canal para você receber as próximas atualizações. E eu tô nas redes sociais também, elas estão linkadas aqui embaixo no box de informação. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.